2 Samuel 12, versículo número 15. 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 15, até o versículo de número 23. E diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura? Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. E seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Amém, queridos? Irmãos, uma das grandes preocupações nas famílias, quando nós temos filhos, é o que serão os nossos filhos. E nós muitas vezes procuramos educar as nossas crianças da melhor forma possível. Muitas vezes nós damos o melhor daquilo que nós temos. Muitas vezes até abrimos mão daquilo que seria o melhor para nós, para dar o melhor para os nossos filhos. Uma boa educação, um bom colégio, ensinamentos de caminhos corretos para seguir, levá-los para a igreja para aprender a moral e a ética na convivência com Deus e com as pessoas. Mas nós sabemos que, no final das contas, todo o nosso esforço pode, em algum momento, resultar em algo que nós não iremos nos agradar. Porque, em última instância, queridos, a decisão daquilo que os nossos filhos serão, a decisão é deles, não é nossa. Eles é que vão decidir o que querem da vida. Eles é que vão resultar naquilo que eles serão, as decisões, e eles tomarão ao longo da vida deles. Nós não temos como fazer com que as pessoas sejam aquilo que nós queremos que elas sejam. Nós, como pais, queremos muitas vezes que nossos filhos sejam a nossa imagem e semelhança. Muitas vezes queremos que sejam bem-sucedidos nos estudos,
que sejam um profissional competente, né, que possa se formar, seguir a vida, principalmente nós que somos de uma classe média, né, classe econômica, não temos fortuna nem riqueza, nós sabemos que para crescer socialmente nós precisamos ter estudo. Sem estudo é difícil crescer. Mas ser depende deles, não depende da gente. E muitas vezes, mesmo recebendo a melhor educação, estudar na melhor escola, ter um ambiente no lar sadio, mas mesmo assim, muitas vezes, eles vão fazer escolhas que serão bastante difíceis e problemáticas para a vida deles e para as pessoas que os amam. Por exemplo, o filho pródigo. A decisão que o filho pródigo tomou foi uma decisão, não foi o pai. O pai nunca quis que ele fosse aquilo que ele quis ser. Pelo contrário, ele estava sendo educado, criado em um ambiente sadio, pelo menos aparentemente a gente entende isso, no contexto da parábola, mas a decisão dele foi se tornar um pródigo. Não foi do pai, não foi da mãe, não foi da família, foi ele mesmo que escolheu. E hoje nós vemos filhos que estão desencaminhados, alguns nas drogas, outros na vadiagem, outros que não querem nada na vida. E assim, o que fazer diante de situações como essa? Porque nós não temos controle, né? Nós não podemos ter o controle sobre os nossos filhos. E aí a gente vai entender que Deus nos deu um instrumento poderoso em nossas mãos que se chama oração. Quando nós não temos o controle das coisas, Deus tem o controle. Quando nós não podemos agir e mudar as situações, Deus pode agir e mudar essas situações. Então, cabe a nós, nesses momentos, muitas vezes, desde a eternidade dos nossos filhos, já está colocando os nossos filhos diante do altar de Deus. Para que Deus, desde o início, é claro, nós sabemos que enquanto a gente ainda era uma massa informe, Deus já nos conhecia, já nos conhece, né? Desde essa época, mas nós precisamos, desde o nascimento dos nossos filhos, já estar orando e intercedendo pelos nossos filhos. Colocando os nossos filhos diante do altar do Senhor, porque nós sabemos que como nós não podemos encaminhá-los aonde nós gostaríamos que eles fossem, ou que fosse a nossa imagem e semelhança, mas Deus pode fazer por nós. Então Ele coloca diante de nós esse instrumento poderoso que nós temos nas mãos, que é a oração, é a nossa forma de nós podermos colocar e pedir ao Senhor que Ele possa estar agindo sobre os nossos filhos. A gente sabe que existem muitos conceitos de oração. Oração é falar com Deus, e aí, a gente aprende muito isso na igreja, na escola bíblica dominical, onde a gente vai. Mas existem alguns pressupostos, irmãos, dentro da oração que são incontestáveis. Por exemplo, eu oro para quem? Davi, nesse texto, ele está dizendo assim: orou, suplicou a Deus. Não é? Está escrito aqui no versículo número 16: Davi suplicou a Deus. Não é? A nossa oração é a Deus. Significa dizer, a primeira coisa que a gente entende dentro desse conceito maior é que a gente entende que existe Deus. Porque senão a gente estaria orando para quem? A existência de Deus para nós já é um fundamento para que nós possamos buscá-lo, porque senão nós estaremos buscando quem? E se nós entendemos que Deus existe, e a própria palavra Deus já diz o seu conceito, que é o Criador, sustentador,
de todas as coisas, nós estamos orando para o Senhor do universo, onipotente, onisciente, né? Aquele que pode tudo, aquele que vê tudo, aquele que está em todos os locais, lugares. Nós estamos orando para o único ser que está preenchendo todos os locais onde nós estamos, porque Ele sabe todas as coisas. Não é? Então, a primeira pressuposto, quando nós estamos orando, é a certeza de que Ele existe, de que Ele pode fazer aquilo pelo qual nós suplicamos. Davi está dizendo, o texto está dizendo, Davi orou ao Senhor, suplicou ao Senhor, suplicou a Deus. O segundo pressuposto que eu vejo é que não apenas a gente está orando para quem a gente tem a certeza de que existe, mas como Ele é poderoso, eu estou orando para alguém que eu tenho temor, porque eu conheço a justiça dele, eu sei que Ele é justo em todas as coisas, então eu estou orando para um Deus de justiça, um Deus que nos ama imensuravelmente, um amor tão imensurável que nós não conseguimos compreender como é que Ele pode dar o seu próprio Filho por todas as pessoas do mundo, incluindo as que prestam e as que não prestam, se eu for usar o conceito mudando das coisas, né? Porque Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todas as pessoas, independente de qual estado elas se encontram. É por isso que eu sei que no momento que eu estou orando, se o filho da qual eu estou colocando possa não estar nos caminhos, ele também morreu por aquela pessoa. Porque ele tem amor por ela. Se ele morreu por ela, ele tem amor por ela. Então, quando você ora e coloca o seu filho, ele pode estar distante de Deus, mas você está orando para um ser que ama também Deus. Mesmo estando distante, Ele ama aqueles que estão perdidos, né? Então eu oro para um Deus que existe, eu oro para um Deus da qual eu tenho temor, porque é um Deus justo, e a sua justiça se faz presente na vida de todos nós, né? Também é um Deus que ouve as nossas orações. Já pensou? Eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é justo, mas será que Ele escuta as minhas orações? Será que Ele escuta? Você acha? Eu entendo que Davi não iria suplicar a Deus se ele tivesse certeza ou duvidasse de que Deus estaria ouvindo as suas orações. Então, quando a gente ora sabendo que Deus vai escutar. Agora, se Ele vai atender ou não, aí a soberania dele, a vontade dele. Mas que eu sei que Ele vai escutar as minhas orações, eu sei, não é? Porque lá em Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Olha aí. E os olhos dele estão sobre os justos, mas os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Então eu oro para um Deus que existe. Eu tenho certeza que é justo e que escuta as minhas orações. Mas existe também a questão de que nós nos colocamos, quando ora ao Senhor, sei que Ele escuta, como eu falei aqui, nós nos colocamos debaixo da vontade dEle, porque nem sempre é como nós queremos, aliás, sempre é como Deus quer. Pode até coincidir aquilo que nós queremos com aquilo que Deus quer, mas Ele é soberano e a sua vontade está sobre todos. Então eu vou orar, eu vou pedir, eu vou suplicar, eu vou colocar diante do Senhor
mas eu sei que a resposta vem do Senhor. A resposta vem do Senhor. Então eu tenho, né, esses 4 pressupostos que fundamentam a minha oração e de eu chegar à presença do Senhor para colocar as minhas petições. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, só para fundamentar esses pressupostos, está ali, diz: chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Chame por mim e eu responderei. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos mostra que em todos esses pressupostos, Deus nos responde com paz no coração. Muitas vezes que eu estou orando ao Senhor, e muitas vezes quando eu estou diante de lutas, travando lutas, o meu coração ele fica em paz. Por que é que ele fica em paz? Porque Deus já respondeu a minha oração. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, essa paz que nós temos é a certeza que nós temos um Deus que existe, um Deus que é justo, um Deus que nos escuta e um Deus que responde segundo a vontade dele. Esses são pressupostos importantes para nós entendermos o princípio que aqui está daquilo que nós precisamos fazer pelos nossos filhos, uma vez que nós não temos ação direta sobre o futuro deles, ou o que eles são hoje. Nos preocupam muitas vezes. Nós não temos esse poder, mas Deus tem. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pais que oraram pelos seus filhos. Por exemplo, falei aqui do filho pródigo, né? O filho pródigo não está escrito ali uma oração, como em muitas partes da Bíblia tem textos onde aparece a oração de pessoas que estão orando, intercedendo, outros tipos de oração, porque nós temos oração de ação de graça, oração de adoração, né? Tem vários tipos de oração. No filho pródigo, a gente percebe a intercessão dele e uma oração silenciosa no esperar, quando ele estava todos os dias olhando para o horizonte, esperando que seu filho voltasse para casa. Então ele estava intercedendo pelo seu filho a Deus, né? Ele estava suplicando ao Senhor a volta do seu filho. Nós temos, portanto, uma oração silenciosa, a dor do coração dele colocada diante do altar do Senhor. E assim nós chegamos a esse momento aqui da oração de Davi. Para mim, irmãos, é uma das orações mais fortes da Bíblia, porque é uma intercessão diante de uma batalha que ele já sabia que estava perdido. Davi se recusou a aceitar que havia perdido essa batalha, porque Deus já havia anunciado a Davi que o menino iria morrer, né? Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 14, está escrito aí: diz assim: mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Deus já havia anunciado. Mas ele vai dizer, lá no versículo 22,
que nós lemos, ele vai dizer o seguinte: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei, chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continua. Para mim, irmãos, essa é uma das orações intercessórias da Bíblia mais fortes. É aquela oração que toca o coração da gente. Porque muitas vezes nós estamos diante de uma batalha que aos nossos olhos a gente diz assim: está perdida a batalha. Muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos e dizemos assim: esse nunca mais volta. Esse é o caso perdido. E muitas vezes, diante dos nossos olhos, quando nós colocamos os olhos e nós entendemos no coração que é uma batalha perdida, nós desistimos da luta. Nós deixamos de lutar por eles. Nós deixamos ao léu, entregamos a vida deles ao léu. E Davi mostra aqui para nós, irmãos, que mesmo em batalhas perdidas, nós precisamos estar colocando diante do Senhor as nossas súplicas. Mesmo diante das batalhas perdidas, nós precisamos suplicar ao Senhor. E ele diz assim: orei por mim, pela criança. Sabe o que quer dizer, irmãos? Ele orou pelo consolo dele. Vai ver que a criança, que o Senhor se compadeça de mim, a criança viva. Ele orou pelo consolo dele. E com isso, depois, ele orou profundamente. Foram 7 dias, irmãos, de oração, orando, jejuando, de rosto em terra. Deitava-se no chão, colocava o seu rosto em terra, clamando, suplicando ao Senhor. Eu não vejo na Bíblia uma oração intercessória mais forte do que essa. Não vejo. Não significa dizer que ele foi vitorioso, mas significa dizer que ele lutou até o fim. Em 2 Samuel, capítulo 12, versos 15 a 18, esse texto que nós lemos, mostra como ele lutou até que a criança morreu. Ele diz: o Senhor feriu a criança, e a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. A batalha foram 7 dias. Por isso, eu quero levantar a importância da nossa intercessão pelos nossos filhos. Eu quero dizer que eu estou falando aqui porque hoje é dia dos pais, né, dos pais pelos filhos, mas a intercessão, aqui que eu vou falar sobre, vale para todas as pessoas, e se aplique a todas as pessoas, certo? E eu quero tirar algumas lições. Primeiro, entendendo o que realmente é uma intercessão. O que é intercessão, irmãos? Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Diz assim: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Jerusalém estava para ser invadida. Ezequiel tem essa profecia. O Senhor
diz assim: procurei alguém que se colocasse na brecha. Intercessão é se colocar entre o fato que vai acontecer, que está previsto para acontecer, e Deus. O intercessor é aquele que está entre Deus e a pessoa, entre Deus e um fato previsto, o anunciado. É aquele que se coloca entre o Senhor para pedir, clamar, suplicar pela pessoa ou por um fato. No caso aqui era a destruição de Jerusalém pelas vidas ali em Jerusalém. Esse é o intercessor. E na verdade o intercessor tem que ser, como o Tiago disse, que a oração do justo vale muito os seus efeitos, tem que ser a oração do justo. Então o intercessor é aquele que está diante da face de Deus, está clamando em favor de uma causa, né, de uma pessoa. É aquele que está clamando, né, por alguma coisa diante de Deus. Esse é o intercessor. Por isso, nós podemos dizer que expressa uma necessidade do outro. O intercessor é aquele que está vendo o que o outro precisa. Ou seja, é aquela questão de não estar olhando só para si e nós deixarmos de ser egoísta no momento que nós estamos falando com Deus, mas é um momento em que nós realmente demonstramos amor pelo próximo, porque uma das formas que nós temos de demonstrar amor pelo próximo é através da intercessão no nosso próximo. Representa compaixão, representa interesse pela pessoa, pela causa da qual nós assumimos e somos intercessores. E interessante, irmãos, que diante desse fato, né, que a gente vê a intercessão de Davi, é que é possível, quando a gente está intercedendo, existe uma possibilidade de reverter aquilo, ou a tendência daquilo que nós estamos percebendo. Porque senão Deus não diria assim: não encontrei ninguém para colocar na brecha. O que o Senhor está colocando aqui diante de nós, quando fala ali em Ezequiel, é que mesmo, e é aquilo que Davi fez, mesmo em causas que nós achamos que está perdida, é possível, através da intercessão, a gente reverter o processo. Existe essa possibilidade. Uma nação que estava para ser destruída ali, e Deus diz assim: não tem um homem que interceda por essa nação para mudar o destino dela. Então Deus nos dá essa condição, né, através da intercessão. Por isso é que filhos desajustados, longe de Deus, envolvidos com maus caminhos, irmãos, há como reverter esse processo. Há uma possibilidade de reverter esse processo. Como é que isso acontece? Só Deus sabe, é o poder dele, não é nosso. Poder é do Senhor, não é nosso. Por isso é que a pessoa se coloca entre Deus e a causa. Ele é o intercessor, não é? Não é ele que vai resolver, mas é Deus. Mas ele acredita na causa do Estado. Agora imagine um intercessor que não acredita. Existe muito farisaísmo, irmão, nessa questão da intercessão. Porque muitas vezes nós colocamos: irmãos, orem por mim, irmãos, estou numa situação assim, tal, orem por mim. Aí a pessoa bota assim, orando, mas não levanta um clamor a Deus. O intercessor é aquele que acredita na causa. O intercessor é aquele que sente a dor do outro. O intercessor é aquele que tem empatia pela dor do outro. Sabe que o outro está sofrendo, portanto eu sofro junto com o outro. Eu acredito nessa causa e eu luto por ela porque eu sofro juntamente com aquele que está precisando das minhas orações. É por isso que dizem muitas vezes que o sofrimento do pastor é um sofrimento silencioso.
ele não compartilha com ninguém a sua dor, porque ele assume a dor das suas ovelhas, quando ele coloca o joelho no chão e ora por cada uma delas. Nós precisamos, irmãos, acreditar nessa causa. Existem duas questões que eu queria levantar aqui nesse conceito de intercessão. Primeiro, exatamente é o seu grau de envolvimento entre o intercessor e a pessoa ou a causa pela qual você está orando. Qual é o grau de envolvimento? Não precisa você ter intimidade, basta que você saiba qual é o problema e que você sinta a dor do problema que a pessoa está enfrentando. E a segunda é de que a gente saber de quem foi o comando da intercessão. Você sabe que o intercessor ele pode receber o comando de Deus e do nosso próprio. Deus manda a gente interceder. E às vezes é a gente que sente a dor do coração. Por exemplo, Deus mandou que Jó orasse pelos seus amigos. Quem mandou Jó orar? Foi Deus, não é? Ou não foi? Foi Deus, eu acho que eu tenho esse texto aqui. Jó capítulo 42, versículos 7 e 8. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Quem mandou? O Senhor mandou que Jó orasse pelos seus amigos. Então muitas vezes, irmãos, nós estamos recebendo uma ordem de Deus para interceder por uma causa, como ele disse ali, levantar uma pessoa para botar na brecha, ou por uma pessoa que está precisando. Aí muitas vezes somos nós sentimos aquele arder no coração, a gente sente uma dor e a gente não sabe de onde vem, mas a gente sente compaixão pelas pessoas. E quando a gente sente compaixão, a gente tem que agir, porque compaixão significa sofrer junto, né? É paixão, que é sofrimento, é você sofrer com uma pessoa. E aí a gente começa a orar. É a casa de Jó, já quem está falando em Jó, quando ele orava pelos seus filhos, né? Todas as vezes que os filhos iam para a farra, Jó, coitado, ia orar pelos filhos. Veja aí, Jó capítulo 1, versículo 5. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, olha aí, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Ou seja, ele orava sobre isso. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado, blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Sentia o desejo no coração, né, de orar pelos seus filhos. É isso. Então a gente pode ser um intercessor porque Deus mandou. A gente pode ser um intercessor porque está no nosso coração esse desejo, essa compaixão, essa dor que muitas vezes nós sentimos, né, pelos outros. Então eu quero tirar, para a gente encerrar um pouco essa questão,
Porque muitas vezes a gente pode também interceder contra a vontade de Deus, né? A gente intercede porque Deus mandou, a gente intercede porque sentiu no coração, e a gente intercede contra a vontade de Deus. Que foi o caso de Davi. Davi, né, Deus já tinha dito, vai morrer, e ele orou contra a vontade de Deus, né? Então existem essas três formas de intercessão, tá? Então, por que nós devemos orar pelos filhos? Eu vou colocar aqui rapidamente três coisas. Primeiro, fortalece o vínculo entre pais e filhos. Segundo, porque protege os filhos dos perigos físicos e espirituais. Terceiro, para guiá-los nas escolhas e decisões que eles devem tomar na vida. Quarto, tem mais aqui. Trazer paz ao coração do intercessor. Ou seja, eu entreguei na mão do Senhor, então eu vou descansar em Deus. Não é isso? Quinto, cuidar do tesouro que Deus colocou sobre os cuidados dos pais, porque o filho é o tesouro do Senhor e Ele coloca sobre a nossa responsabilidade de cuidar. É a herança do Senhor, são os nossos filhos, né? Então a gente tem essas questões aí. E assim, encerrando sobre essa questão, nós tiramos aqui algumas lições que vocês podem anotar se quiserem. Primeiro, esse texto aqui, tá? É o estado emocional de quem intercede. Davi estava emocionalmente abalado com a doença do filho e a morte do filho. Então ele estava completamente envolvido com o problema, né? Ele ficou extremamente abalado quando ele se prostrou em oração. Por isso é que eu digo que o intercessor é aquele que sente a dor do outro. Ele estava totalmente envolvido. Segundo, Davi, ele dedicou tempo integral à oração e ao jejum. Olha que Davi era um rei, tinha responsabilidade no palácio, mas ele abandonou tudo para orar pelo filho. Ele passou 7 dias jejuando e orando, deitado no chão, intercedendo pelo filho. Muitas vezes nós não temos tempo, irmão, nem para orar pelos nossos filhos. Nem para orar pelos nossos filhos. O que nós aprendemos é que nós precisamos dedicar tempo a Deus, a nós e aos outros nos momentos de oração. Não é à toa que os grandes homens de Deus na história são homens que passaram horas diante da face de Deus orando, conversando com o Senhor. Então é dedicar tempo à oração, aos nossos filhos, ou às causas que nós colocamos diante de nós. Eu coloquei aqui algumas coisas sobre isso, por exemplo, que nos tiram tempo são as distrações do trabalho, coisas que ocupam a gente, a vida secular, mas isso aí eu acho que são justificativas que a gente não pode levar em consideração. Quem é mais importante para você? Deus e família. É isso? Deus em primeiro lugar, família. Amar a Deus sobre todas as coisas que possam permitir. Essa é a lei. Terceira lição. Davi não se deixou induzir a largar o seu propósito. Irmãos, olha que o pessoal chegava lá, dizia para ele, se levanta, vai comer, larga isso. Eu não sei quantos aqui já passaram por isso. Você está numa causa, está numa luta, você está na igreja, está fazendo alguma coisa, está conduzindo o seu ministério, e chega alguém, olha, no teu ouvido. Para soprar no teu ouvido. Larga isso, né? Agora você está numa luta ferrenha, numa briga ali com Deus, né? Uma causa. Você está ali lutando com Deus numa causa. E de repente alguém chega, você já está cansado de lutar. Alguém chega e diz assim, é como aquele Jairo, né, que chegou para Jesus, pediu pela filha que estava morrendo. Né? E depois que ele cura a mulher hemorrágica, chega as pessoas, jogam um balde de água fria, diz assim, a tua filha morreu. Né?
tua filha morreu. E Jesus imediatamente diz assim, simplesmente creia. Simplesmente creia. Nós não podemos estar dando ouvido às pessoas quando nós estamos numa batalha. E as pessoas querem tirar a gente do caminho certo, dessas lutas. Agora Jesus estava indo para o sacrifício, ia morrer. E ele está contando ali. Aí Pedro começa a soprar no ouvido dele, o que ele diz? Sai daqui, Satanás. As pessoas querem tirar a gente do caminho que a gente deve andar, da face de Deus, das nossas lutas e as nossas batalhas diárias com o Senhor. Não deem ouvidos, até que Deus pode um deles dizer assim, está perdida a causa. Quando Deus falava, como ele fez com Davi, a criança morreu, você pode bater a poeira dos sapatos, se levantar. Mas até lá, só quem pode dizer se a causa está perdida ou não é o Senhor. E mais ninguém. E a quarta lição que a gente deve aprender na vida é que a gente precisa estar aberto a aceitar a vontade de Deus. A gente precisa estar aberto a aceitar a vontade de Deus. Porque nem sempre, irmãos, a resposta de Deus é do jeito que nós queremos. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes não é do jeito que a gente pensa que é boa, perfeita e agradável. É como nós queremos. Davi não teve vitória naquilo que ele pediu. Mas ele se submeteu à vontade de Deus. O que é que ele fez? Parou de chorar, parou de suplicar, se levantou e a primeira coisa que ele fez foi ir ao templo para adorar o Senhor. É aquele que se submete ou se submetia em todas as coisas à vontade de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus. Muitas vezes nós murmuramos, nós nos queixamos, nós não aceitamos. Eu já vi muita gente deixar a fé, a igreja, porque não aceita ou não aceitou, né, aquilo que Deus decidiu. Mas a vontade de Deus, irmãos, ela é soberana sobre a vida de todos nós. E a gente precisa aprender a se submeter à vontade de Deus. Amém, irmãos? Precisamos lutar. Precisamos ir para a peleja, para a luta. Precisamos ser intercessores, clamar e suplicar diante do altar de Deus. Até ouvir a resposta do Senhor. E ao ouvirmos a resposta do Senhor, nós precisamos dizer amém à sua vontade. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.